Hello, galerinha! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao dia 4 da nossa Maratona do Inglês com a Bíblia. Hoje vamos finalizar o último tema relacionado ao porquê nós estamos estudando a Bíblia, tá bom? Vamos ler hoje. Então, nós vamos fazer a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 24 a 25. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Para a gente que mora na cidade, às vezes é difícil você enxergar essa questão da erva secando, da flor, porque se você não tem, por exemplo, você mora num apartamento, não tem um jardim, é difícil enxergar um pouquinho desse processo da seca da flor, né? E eu trouxe uma referência, tá aqui embaixo na descrição, chamado Referências do vídeo de hoje. E tem um processo de secagem que ele faz, um rapaz faz a respeito das ervas, para a gente poder, por exemplo, plantar um alecrim no nosso jardim e como fazer o processo de secagem antecipado para que ele dure mais e ele não vá para o processo do apodrecimento, mas é um processo natural, porém tem que ser feito de uma outra forma. Achei bem interessante porque eu fui estudar um pouquinho sobre ervas, sobre essa questão de como isso se seca, como que funciona esse processo naturalmente, né? A flor é mais fácil a gente saber que murcha, porque a gente tira ela do galho, vai dar para alguém de presente ou mesmo recebe um presente de flores, a gente vê que aquilo murcha, né? Então eu quis trazer essa referência para vocês, espero que vocês gostem, tá? Aqui embaixo na descrição o primeiro vídeo chamado Como as Ervas Secam. Agora vamos ler o nosso versículo em inglês. Vamos para o Google Tradutor. Dessa vez eu vou colocar a fala mais lenta primeiro e depois a mais rápida. Aí eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você prefere, tá bom? A mais lenta ou a mais rápida primeiro? 1 Peter chapter 1, verse 24 to 25, For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever, and this word is the good news that was preached to you. 1 Peter chapter 1, verse 24 to 25, For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever, and this word is the good news that was preached to you. Bom, let's see, guys. Vamos ver, pessoal, né? Eu falei. A gente vai começar vendo aqui o for. For, no caso, uma preposição, assim como a ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, no português. No inglês vai seguir a mesma regra, ok? Mas a gente tem preposições como to e o for, que dá o mesmo sentido de para, tá? E aí, o que a gente tem? Eu peguei uma referência de um portal chamado Inglês na Ponta da Língua. Eu vou deixar eles aqui na descrição, referências do vídeo de hoje, tá bom? Eles me explicam, até aprendi um pouquinho mais sobre quando usar for, quando usar o to, já que os dois têm o mesmo significado para nós que pensamos como português, né? Então, ele mostrou para nós, assim, que quando você usa o to, por exemplo, ele tem um aspecto mais direto, de uma ação mais direta. Então, por exemplo, você vai dizer, eu enviei aquela carta para você, no sentido de que você é o destinatário da carta, né? E que ela vai chegar nas suas mãos. Aí, no caso, vai dizer, I sent a letter to you. Então, eu enviei para você. Então, eu fiz alguma ação, né? Vai usar isso fora do infinitivo, né? Quando você usa o to no modo infinitivo do verbo. A gente está falando no to como preposição, tá bom? Agora, o for já é usado quando você expressa uma intenção, uma consideração, uma opinião. Então, quando é feito, por exemplo, em nome de alguém ou no lugar de alguém. Então, ou, por exemplo, na intenção de alguém ou de algo. Então, você fala assim, enviei aquela carta para você, no sentido de que foi
por você. Então, você pegou a carta de alguém, que alguém escreveu, e você mandou por ela. Você foi lá no correio no lugar, né? Você foi lá no correio e enviou a carta por ela. Você fez algo, fez um favor. Aí, nesse caso, você usaria o for. Então, você diria, por exemplo, I sent that letter for you, so you don't need to go to the post office now. Diga assim, né? Então, ele estaria dizendo, bom, eu enviei aquela carta para você, então você não precisa ir no correio agora, né? Então, é assim, no sentido de que você está fazendo algo por alguém, ok? A gente pode entender o for como uma preposição aí, digamos assim, a carta de Pedro escrita por Deus, né? Então, olha que interessante, é uma carta escrita por Pedro, mas ela é escrita no lugar de Deus, porque ele escreve em nome de Deus. Então, nesse sentido, faz sentido até essa ideia que eu trouxe aqui. Mas vamos pegar o sentido total, ok? Então, olha lá. Our flesh is like, ok? Então, our flesh, o que é o flesh? Flesh significa carne, ok? Só que o flash, esse flash com I, tá? Não aquele flash de luz, tá? Então, esse flash é a carne de alguém vivo. Então, por exemplo, eu posso falar da minha carne, flesh. Mas se eu vou falar da carne que a gente come, é o meat, tá? Então, a carne que a gente come é meat. Agora, a carne viva. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, essa carne é do sentido de carne e osso, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer, they saw Jesus in the flesh. Eles viram Jesus em carne e osso, em carne, né? Fisicamente, ok? Então, é bem legal. Esse só que eu usei, que eu coloquei aqui no exemplo, ele é o verbo to see no passado, né? Como ele é um verbo irregular, então ele tem a sua própria forma de passado, tá bom? Então, essa é o flash, uma palavra nova para o nosso vocabulário. Vamos lá. Is like. Acho que todo mundo pensa assim, né? Pô, like é gostar, né? Igual a gente fala, dá um like aí no vídeo, né? Dá um joinha, um gostei e tudo mais. Sim, o like como verbo é gostar. Porém, o like aqui em muitos lugares, ele passa a ser usado como advérbio, tá? O advérbio é uma palavra que vai mudar o sentido do verbo, tá bom? Então, no caso, você vai ver que ele sempre vai vir depois do verbo ou antes do verbo, nesse sentido de modificá-lo. Então, aqui ele está com aquele sentido de como, o like como advérbio de modo, tá? Então, ele está dizendo, ó, toda carne é como grass, como grama, né? Como erva, que a gente já tinha estudado na outra aula. Hoje em dia, no inglês, você tem uma série de usos do like. Então, o like, ele tipo, fica com aquele tipo, a gente não fala tipo toda hora. O like dá esse sentido. Tipo assim, tipo isso, tipo, é uma referência do portal Inglês na Ponta da Língua. Já indiquei ele aqui nesse canal. E eu vou deixar de novo na descrição, tá? Para vocês poderem ver. E ele fala assim, né? Quando like não significa gostar. E aí ele mostra para nós algumas outras ideias do like what, né? Aquelas sentenças do tipo like what, tipo o quê, né? Então, para não estender muito esse vídeo, eu não vou colocar só as referências aqui embaixo, porque também tem o like no sentido de us, né, que é o como, comparação, então não dá para aprofundar aqui, mas com certeza a gente vai falar dele em outro momento, tá bom? Vamos para a próxima. Então, olha lá. All flesh is like grass, and all its glory, like the flower of grass. Então, a gente viu ali, ó, toda a carne como erva e toda its. O que é esse its? A gente tem o its, aqui a diferença é que ele não tem um apóstrofe, né? Então, a gente tem o its, que é a abreviação do it com is, que é o it is, que é do verbo to be, que aí vai significar isto é. Mas nesse caso aqui, ele tá como um adjetivo possessivo, que é um possessive adjectives. Ok? Que ele está referenciando algo que pertence à sua. Então, é sua, seu, ok? Então, ele está dizendo que toda a sua glória é como uma flor da erva, ok? Então, ele está comparando essa morte da flor da erva, da carne, a essa glória humana. É isso, né? Ou se ele tá o its todo junto, ele significa o seu, a sua, ok? Então, que toda a sua glória, a glória de quem? Dessa carne do homem, né?
Então, olha só, ele está fazendo a referência ao que já foi dito, uma referência do próprio contexto, tá bom? Não, se fosse da glória de Deus, ele diria the glory of God, né? Mas não, porque ele está dizendo que ela também é como grama. Então, quando o homem busca os desejos da sua carne, a glória da sua carne, isso tudo é como uma erva que murcha, ok? Olha que interessante a comparação que Deus faz nessa palavra. E é uma referência que Pedro faz ao a mesma passagem que nós estudamos no vídeo anterior,